Salve, investidores! Chegamos aí aos R$ 110 mil, pessoal. É a bolsa subindo muito, né? Olhando aqui o Ibovespa, chegando a 130 mil pontos. E se a gente olhar um pouco mais atrás, né? Vou botar aqui nos últimos 5 dias, a bolsa estava aqui nos 123 mil pontos, muito pessimismo, né? E de repente a bolsa disparou novamente, né? 130 mil pontos. Então, é aquilo que a gente sempre fala, né? Diante do pessimismo do mercado, mantenha calma e siga a sua estratégia de investimento. O papo hoje aqui, pessoal, é sobre empresas estatais, né? Aquelas empresas que são controladas de alguma forma pelo governo federal. Eu olhei para minha carteira esses dias, né, e vi que realmente eu tenho muitas estatais na minha carteira. Recebendo algumas mensagens, né, de alguns inscritos, perguntando, cara, você não tem medo, né? Não é um risco muito grande ter empresas estatais dentro da sua carteira de investimento? E eu queria conversar justamente sobre isso, né? O rendimento dessas empresas. Gostaria de mostrar alguns riscos das empresas estatais, alguns ciclos, momentos bons de compra. As empresas estatais têm alguns ciclos de alta, ciclos de baixa. A gente vai entender um pouquinho sobre isso. Nos ciclos de baixa, pode ser até um bom momento para aporte e mostrar de fato, né, pessoal, quais são as empresas estatais dentro da minha carteira de investimento. Antes de começar, só vou pedir aquela sua colaboração, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho e bora para os nossos estudos de hoje. Bom, pessoal, e essa daqui são as 9 empresas, né? 9 ações de empresas que eu tenho na minha carteira de investimento. Hoje estou com uma rentabilidade bem bacana também, as ações estão subindo muito, né? Mas a gente acabou de ver em quadros anteriores. Nota isso aqui que estou com um pouquinho de rentabilidade negativa, 2,57%. Mas isso aqui eu estou tomando prejuízo? Claro que não. Né? Isso aqui é uma volatilidade, é um momento que a Taesa está passando, né? O que é rentabilidade negativa, uma hora pode se tornar rentabilidade positiva tranquilamente. Assunto aqui das estatais, porque hoje eu tenho Banco do Brasil da minha carteira de investimento, que é uma estatal. Se a gente olhar aqui, ó, o Banco do Brasil, a União Federal tem um controle absoluto da empresa, né? 50% das ações da composição acionária do Banco do Brasil pertence à União Federal, ao governo federal. Não tem para onde correr, é uma estatal sim. Aí embaixo aqui, pessoal, eu tenho também a BB Seguridade, é controlada pelo Banco do Brasil. Tá? O Banco do Brasil tem boa parte das ações da BB Seguridade. Então, podemos falar que a BB Seguridade também é uma empresa controlada pelo governo federal, no final das contas. Você vê que o Banco do Brasil tem 66,25% das ações da BB Seguridade. Engraçado que a BB Seguridade, pessoal, quando a gente olha aqui um pouquinho mais para baixo, né, ela até tem cara de uma empresa privada, né? Porque ela tem muitos parceiros privados, né? A Mafre, o Icatu, o Odontoprev. Então, ela até tem esse viés um pouco mais privado, né? Uma organização privada, mas não tem jeito, né? Porque o Banco do Brasil realmente tem boa parte das suas ações. E o contrato, né, do Banco do Brasil com a BB Seguridade, ele tem um prazo, né, um término em 2033, né? Então o mercado já começa a ter muito medo aqui da BB Seguridade, né? Muita gente tem medo que o Banco do Brasil não renove o seu contrato com a BB Seguridade. Mas eu acho difícil justamente por conta disso aqui, né? O Banco do Brasil tem a maior parte das ações da BB Seguridade, né? Então seria um tiro no pé para o Banco do Brasil não renovar esse contrato com a BB Seguridade. Outra empresa que podemos falar aqui na minha carteira é a Copasa. Só que a Copasa, ela tem um controle do governo estadual de Minas Gerais. A posição acionária da Copasa, o governo de Minas Gerais, tem 50,03%. É o número 1, né? É o grande controlador da companhia, tá? Então não tem para onde correr também, uma estatal só aqui do governo de Minas Gerais. E aí descemos mais um pouquinho, né? E vimos aqui a Caixa Seguridade, que também é controlada por uma empresa do governo federal, a Caixa Econômica Federal. A gente vê que a Caixa Econômica Federal tem 82,75% das ações da Caixa Seguridade. E vejam que ela tem o mesmo viés da BB Seguridade, né? É uma empresa com cara de empresa privada, porque tem muitos parceiros privados, né? A Icatu, a Tempo, a CNP, o BTG Pactual. Então, é uma empresa com toda a estrutura ali, basicamente, né? De uma empresa privada, só que ela é controlada pela Caixa Econômica Federal, tem boa parte das suas ações. Agora, interessante, né? Que a Caixa Seguridade, ela precisa ter um free float de 20%, né? Temos que lembrar disso aqui. Hoje ela só tem 17,25%. Então, a Caixa Econômica Federal, em algum momento, vai precisar vender um pedaço aqui das suas ações, né? Para compor esses 20% de ações em free float da Caixa Seguridade, né? Em algum momento, a Caixa Seguridade vai ser obrigada a vender. Descendo mais um pouquinho, pessoal, eu tenho aqui também a CEMIG. A CEMIG também é uma empresa controlada pelo governo de Minas Gerais. Podemos ver que o governo do estado de Minas Gerais tem o controle absoluto, tem 50,97% das ações ordinárias, né? Lembrando que quem é o grande controlador das empresas? É quem detém o maior número de ações ordinárias, tá? Aquelas ações final 3. Então, o governo tem 50,97%, tem o controle total aí 17,4% totais da CEMIG, né? Então,
grande controlador. As únicas empresas que não são estatais na minha carteira são Banco Santander e a Klabin. E por que eu estou falando isso? E a Taesa não é privada, né? E a TRPL4 também não é privada, não é uma empresa privada? É, mas só que essas empresas, tanto a Taesa quanto a ISA-CETEP, dentro do seu controle, né, os seus principais controladores, controladas por governos. Então, vamos começar aqui falando sobre a ISA-CETEP, por exemplo, pessoal. A sua controladora é a ISA Capital do Brasil S.A., né, que tem ali 35,82% das ações da empresa. Quem é o controlador da ISA Capital do Brasil? É o grupo ISA. E esse grupo ISA, no final das contas, né? O grupo ISA, pessoal, se a gente olhar, por exemplo, no Wikipedia, né? Você vê que o grupo ISA é uma estatal colombiana. Está presente ali em vários países, né? Da América Latina, Peru, Bolívia, Chile, né? Tem sede em Medellín, também tem escritórios em Bogotá, Cali, mas é uma estatal colombiana. Então, no final das contas, né, a nossa ISA-CETEP aqui, ela tem um controle governamental, né? Ela é controlada pela ISA, que é uma estatal colombiana. E eu também tenho a Taesa na minha carteira de investimento. Aí muita gente fala assim, né? Ah, eu não gosto de investir em estatais. Aí tem a Taesa na carteira. Aí vejam que a Taesa, ela tem o controle de 21,68% da CEMIG. A gente acabou de ver que a CEMIG é uma empresa controlada pelo governo estadual de Minas Gerais. Da ISA Brasil, que a ISA Brasil é controlado pelo grupo ISA, que é uma estatal colombiana. Dois principais controladores são estatais. Vejam que a Taesa tem um viés muito público no final das contas, né? A CEMIG, né, já demonstrou interesse em vender as ações da Taesa, né, há muito tempo que ela vem com essa ideia, mas até agora, né, nenhum movimento aí de venda está. Inclusive, pessoal, isso aqui é um detalhe muito importante, porque muitas das vezes a gente costuma fazer giro na nossa carteira de investimentos, mas você não vê os grandes controladores dessas empresas fazendo giro. Aí você vê que a CEMIG, por exemplo, a ISA Brasil, tem essas ações da Taesa há muitos e muitos anos, né? E não vendem, não trocam, as ações simplesmente ficam aí e você vê essas controladoras às vezes comprando mais, né? Nunca vendendo. E aí, pessoal, obviamente, né, que existem riscos quando você investe em empresas públicas, né, empresas controladas pelos governos. Nessas empresas, né, não podemos negar que em alguns momentos, em alguns governos, existe uma ineficiência dos custos e despesas administrativas. Às vezes a gente vê as despesas com o pessoal crescendo muito e muitas das vezes os interesses, né, são desalinhados com o que o investidor está esperando. Mas, normalmente, o mercado, pessoal, ele já precifica esse risco. Né? Não é à toa que o Banco do Brasil, né, que a Petrobras também não fossem controladas pelo governo federal, essas empresas seriam muito mais caras, né? Com certeza. Hoje, por exemplo, um Banco do Brasil, Petrobras, elas estão sendo até bem administradas, né? E também indicadores interessantes, né? Estão pagando bons dividendos. Então, essas empresas certamente, pessoal, seriam precificadas lá em cima, né? Se não fossem aí controladas pelo governo federal. Então, o mercado já precifica esses riscos nas cotações dessas empresas, tá? E aí, pessoal, uma coisa muito legal da gente perceber é que essas empresas estatais, elas têm uma janela de oportunidade, tá? Porque existe ciclos de baixa e também existe ciclos de alta nessas empresas. Quais são os ciclos de baixa, né, que acabam configurando aí boas oportunidades? Véspera de eleições, por exemplo, né, aquela incerteza de qual governo que vai assumir dali para frente. Será que vai gerir bem essas empresas? Será que não? Então, geralmente em época de eleições surgem boas oportunidades. Existe uma forte volatilidade para baixo na cotação dessas empresas. Você precisa saber disso quando você investe numa estatal. Olhando aqui também, governos dando sinais que pretendem congelar tarifas dessas empresas. Eu sei que é uma medida extremamente popular. O governo que faz isso, ele fica bem com a população, mas isso não é tão bom assim para as empresas, por exemplo. Então, toda vez que o mercado identifica, né, essas questões, acaba batendo na cotação das empresas. Quando o mercado identifica que um determinado governo é contra a economia livre, por exemplo, né, é o que a gente acabou de falar. Mas, por outro lado, né, temos aí os ciclos de alta dessas empresas também. É quando o mercado descobre que o governo está precisando de dividendos. É o caso aí hoje da Copasa, da CEMIG. A gente vê que o governo do estado de Minas Gerais está quebrado, né? Precisando muito de dinheiro. Então, eles acabam se beneficiando muito quando uma Copasa, quando uma CEMIG paga bons dividendos. Olha só, né? Quando o mercado identifica isso aqui, as ações costumam subir muito. Outro ponto importante de ciclo de alta, quando surgem rumores de privatização das empresas. Foi o caso ali da Copel, por exemplo, né? Quando o mercado começou a identificar que a Copel ia ser privatizada, as ações subiram pra caramba. A própria CEMIG, né? Um tempo atrás tinha esse rumor de privatização, as ações já começaram a subir. Por outro lado, quando tem uma quebra de expectativa, foi o caso que aconteceu com
a CEMIG, né? Tinha um rumor ali de privatização, do nada veio o rumor de federalização. Aí as ações caem, né? Porque tem uma quebra de expectativa no mercado. Também temos aqui quando há um melhor controle nos custos, um plano de demissão voluntária, por exemplo. A gente já viu que isso está acontecendo em várias empresas hoje. A gente vê que a Copasa, por exemplo, né, vem aí num plano muito forte de demissão voluntária, controlando ali a sua alavancagem. A própria CEMIG mesmo, com a sua alavancagem bem controlada. Quando o mercado entende que essas empresas estão sendo bem geridas, quanto ao custo, despesas, normalmente as ações sobem muito. E só como exemplo, né, a gente vê aqui alguns ciclos muito fortes de alta das estatais. De uma forma geral, todas as estatais subiram nessa época, foi ali em 2016, né, no caso do impeachment da Dilma. O mercado nessa época entendeu muito que o governo da Dilma estava sendo muito ruim para as estatais. Então, quando houve esse rompimento, né, o possível impeachment, as ações dispararam. Outro momento foi ali em 2019, quando o mercado percebeu que o Jair Bolsonaro poderia ganhar as eleições. Só, aqui eu não estou falando de política, tá? Eu estou falando que realmente aconteceu. O pessoal entendeu que o governo Bolsonaro poderia ser um governo, poderia privatizar algumas estatais. Então, as ações subiram bastante, tá bom? Então, tem esses ciclos de alta, tem esses ciclos de baixa que a gente precisa ficar atento quando a gente investe nas estatais. Vamos falar um pouquinho aqui de risco-retorno, que o que está acontecendo hoje na minha carteira de investimento? Será que essas estatais estão trazendo bom retorno em dividendos para mim? Então vejam que sim, né? A resposta é sim, porque o Banco do Brasil, por exemplo, está me trazendo um dividend on cost aqui de 10,31%. O que seria dividend yield on cost? É o quanto a empresa me pagou de dividendo nos últimos 12 meses, em cima do meu preço médio de compra. Então vejam que o Banco do Brasil me pagou muito bons dividendos. A BB Seguridade também, quase 9%. A Copasa, né, um dividend yield on cost fantástico, o melhor da minha carteira, quase 18%. A Caixa Seguridade me pagando quase 12%. Também a CEMIG com uma rentabilidade fantástica, 13,71%. Então notem, né, que as empresas estatais, né, elas vêm trazendo ótimos rendimentos para a minha carteira de investimento. Você precisa identificar que em alguns momentos, né, essas empresas vão sofrer da sua cotação, né, como a gente já viu em quadros anteriores, por alguns momentos governamentais, né, mas você precisa persistir, identificar os ciclos e continuar na sua estratégia, né, seguir firme. E vejam que as empresas puramente privadas, né, como o Banco Santander, vem me trazendo um retorno muito baixo, 6%. Né? Aí temos outra aqui, empresa, a Klabin, né, que também é uma empresa privada, também me trazendo um retorno bem pequeno, 6,83%. Então, pessoal, a resposta é sim, na minha opinião. Está valendo muito a pena ter estatais na carteira de investimento. E eu posso pontuar algumas questões positivas aqui também, né? Primeiro que essas empresas já estão no mercado há muitos anos, já passaram aí no teste do tempo, né? Você vê o Banco do Brasil, que foi a primeira empresa listada em bolsa de valores, por exemplo, né? Temos várias outras empresas aqui, como CEMIG, Copasa, são empresas muito antigas, né? Já passaram por vários governos de direita e de esquerda e continuam aí pagando bons dividendos. Então você precisa ter um pouco de calma, saber que em alguns momentos vai ter janelas de oportunidade e que essas empresas vão ter uma certa volatilidade para baixo, né? Então tem que ter muito cuidado, seguir sua estratégia e continuar aportando, aumentando o número, né? A quantidade de ações dessas empresas, com certeza, eu acredito que elas vão continuar bastante tempo aí pagando bons dividendos. Desejo a todos bons investimentos e fui! Considere ser membro do nosso canal, pessoal. É o nosso projeto Membro Vamos Junto, onde a gente vai caminhar juntos nessa jornada dos investimentos. Os membros terão acesso à nossa planilha de projeções e preço-teto das ações e também o chat exclusivo para membros, onde você vai poder conversar comigo e também com os outros membros do canal. Vai te ajudar muito nessa jornada dos investimentos.